Oi, pessoal! No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a liberdade de imprensa. Eu sou Alessandra Passotelli e essa é a pauta do dia. Roda a vinheta! No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a liberdade de imprensa. Você já parou para pensar nisso? Será que realmente a liberdade de imprensa existe? Aqui no Brasil, esse cenário é favorável para os jornalistas? Desde o início, o jornalismo ele enfrenta a censura como a sua principal adversária. Produzir e expor a informação requer muito esforço e coragem. Para falarmos sobre esse assunto, nós chamamos 3 convidados: o professor Paulo Giraldi, do Colegiado de Jornalismo da Unifap e diretor da TV e Rádio Universitária. Também trouxemos a acadêmica de jornalismo Lorena Lima, que é radialista e repórter na 102 FM. E também convidamos a Nara Polini, que é assessora de imprensa, trabalhou também como repórter na TV Amapá e também teve experiências em várias áreas da comunicação. Para falar um pouco sobre a liberdade de imprensa, a gente tem que ter ciência também da importância dessa liberdade. Como podemos falar sobre isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, saudar as mulheres dessa bancada. É muito bom poder conversar com mulheres, né? Que é uma sensibilidade, é uma outra vertente de liberdade. Eu creio que o movimento feminino precisa ser muito bem trabalhado no contexto de Brasil, porque esse espaço da mulher na política, na educação, na saúde, na economia e no jornalismo traz a nós uma dimensão do que é essa liberdade de imprensa, né? Porque a mulher traz em si esse potencial, essa riqueza que infelizmente num país como o nosso que é misógino, muitas vezes num trabalho, nós perdemos essa potencialidade da mulher, dessa comunicação livre, uma comunicação empoderada e principalmente ética. Então acho que falar de liberdade de expressão é resgatar a luta de mulheres no contexto de Brasil. Precisamos recordar na história que o Brasil é o que é hoje, porque muitas mulheres que foram ocultadas da história deram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje nessa bancada discutindo essa liberdade de pensamento, de informação, de postura, de amar, de ser livre, porque não passa só pela liberdade de se comunicar, mas de ser o que nós somos. Então a primeira liberdade é sermos pessoas. E tudo mais que o ser pessoa agrega, que é o nosso ir e vir, e temos que esse ir e vir ser respeitados em qualquer lugar, contexto, região, dimensão. Então, eu diria que essa liberdade de expressão, de imprensa que antecede essa expressão, é uma liberdade de sermos pessoas, sermos gente. E a partir disso expressar o que nós temos de melhor, que é a comunicação, que é a informação, que é a nossa troca diária de afetos, de sentimentos, de conhecimentos e assim por diante. A liberdade de expressão no Brasil é cercada por dificuldades, porque a gente vive, como o professor disse, num país misógino e principalmente num Brasil de democracia em constante vertigem, né? Que nem diz o título daquele documentário. A democracia ela é constantemente violada com posturas, né, de governadores, de líderes de Estado e de pessoas, de cidadãos que são contra a democracia. Então, exercer a liberdade de expressão dentro de uma democracia em constante vertigem é um desafio diário, né? Trabalhar dentro da comunicação diante de um cenário hostil que o Brasil é, um lugar onde os jornalistas eles são estigmatizados, eles são ridicularizados, eles são violentados. Muitos jornalistas eles sofrem violência verbal, violência física e até violência psicológica, ameaças. Então é um desafio constante viver a liberdade de expressão nesse lugar em que a gente tem que não só trabalhar, mas resistir para trabalhar em favor da verdade, que é o nosso principal enfoque dentro do jornalismo, dentro da comunicação, como profissionais da área. Não é fácil a gente lidar com a verdade, porque as pessoas não gostam da verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. Às vezes a verdade ela é um perigo para pessoas, principalmente pessoas que estão no poder. Então falar sobre liberdade de expressão é falar sobre talvez ameaçar o poder que as pessoas que estão no poder têm, né? As pessoas que estão no poder dominam. Falar sobre liberdade de expressão é falar sobre problemas que
os líderes não querem resolver, os líderes talvez não ligam e pouco importa para eles, né? O professor falou também sobre a questão da misoginia, eu tenho que ressaltar, né? Eu, dentro da área da comunicação, sou uma jornalista mulher e sou estigmatizada por colegas de trabalho. Eu trabalho dentro de uma rádio e de uma televisão que é predominantemente por homens, então eu sofro constantemente esse estigma por ser mulher. Eu sou, às vezes, violentada com ofensas verbais indiretas, né, que são lidas por eles como piadas, mas na verdade são ofensas. Então, para mim, é uma resistência constante viver a minha liberdade de expressão enquanto mulher, enquanto jornalista, enquanto profissional da área. Gente, muito obrigada, né, pelo convite. Eu estou muito feliz de voltar na Unifap por tanto tempo, depois, né, da minha formatura. E, assim, para mim, a liberdade de expressão como jornalista, ela passa por dois viés. Primeiro, da responsabilidade do que a gente trata, né? Ela falou como verdade de como cada profissional trata essa verdade. Eu acho muito importante que as pessoas que trabalhem na comunicação, elas entendam a responsabilidade que é falar e ter essa voz, né? E a outra é a questão da democracia, né? Uma vez eu ouvi, acho que foi um desembargador que falou, e aquilo ficou na minha cabeça, que diz que não existe liberdade se não existir democracia. E não existe democracia se não existir liberdade. Então, a liberdade de expressão, para mim, principalmente para o nosso trabalho, ela passa por esses dois viés. Da democracia, da gente entender que cada um tem o seu espaço, e da nossa responsabilidade de também como a gente passa essa verdade, essas informações. Então, hoje eu até estava pensando sobre esse assunto, desse debate, e me deparei com algumas situações. Por exemplo, você falou sobre a verdade. A gente tem esse papel de expor a verdade, de falar o que é verdade pra gente, né? Seguindo, claro, todas as nossas teorias, a gente estudou para isso, a gente tem a responsabilidade. Mas, a partir do momento que a verdade que é dita não é verdade pro outro, como que a gente fica nesse impasse como jornalista? Então, eu acredito que nesses dois viés, da liberdade de imprensa, sim, da democracia, e na verdade, né? De que forma, na responsabilidade que você passa essa verdade. Hoje a gente tem uma imprensa, né, nacional que explora bastante o sensacionalismo, que ganha muito like com isso, que até então são pessoas meio que despreparadas, pessoas que não estudam, que não gastam tempo, né, para passar por uma universidade, por um curso de formação. Então eu acho, não vou dizer que irresponsável, mas assim, problemático, né, ter essa forma essa produção de conteúdo desenfreada de forma irresponsável, né, no mínimo problemática. Então eu acredito que a liberdade de expressão, ela precisa, porque é um dos pilares da nossa sociedade, né? A partir do momento que você é impedido de você se expressar, de você ser quem você é, ou você trabalhar de alguma forma, por ser independente de quem seja, já fere a nossa constituição, já fere a nossa construção de sociedade, do bem viver, e principalmente ser o responsável, né? Eu acredito muito, porque eu já vi casos, por exemplo, trabalhando na imprensa, de amigos que se precipitaram, falaram alguma coisa sobre alguma pessoa, sobre algum caso, por exemplo, casos de estupro, a gente vê muito isso, de pessoas julga, e não era bem assim, e a pessoa já teve uma vida toda complicada, e a mídia, ela abre, né, ela expande isso para várias pessoas. Então eu acho, na minha opinião, né, que passa por isso, né, verdade e democracia. Certo. Pegando o gancho dessa abrangência, desse leque que a mídia, o jornalismo tem quando traz a notícia, quando traz o fato. Aí, sobre a questão do sensacionalismo, vocês veem um limite nessa liberdade de imprensa? Vocês acham que é algo que deveria ter um limite ou que deveria ser livre mesmo? Essa expressão, esse fato narrado e exposto. Eu acredito que é um equívoco no termo livre, né? As pessoas interpretam livre como fazer e dizer tudo o que dá na tela, tudo o que entende, tudo o que quer, mas não é bem assim que funciona essa liberdade. A liberdade, ela é válida a partir do momento em que ela faz alguma espécie de sentido, mas ela deixa de ser válida e real quando ela passa a ofender o direito humano de alguém,
passa a ofender, a tratar mal alguém, uma ideia, um ideal, uma comunidade. Então, o termo livre, num senso comum, ele é muito mal interpretado. E isso leva a existir o sensacionalismo, porque há uma gama de pessoas que se dizem profissionais e que fazem, por exemplo, uma matéria, uma reportagem em prol da visibilidade. Só que acaba que na conduta, né, na forma como vai mediar aquilo, acaba sensacionalizando o sofrimento de alguém, expondo esse sofrimento de alguém de uma forma irresponsável, explora aquilo para ganhar mídia. Então, isso aí já transcende o limite da liberdade. Isso já não é uma liberdade, isso já é um sensacionalismo. Isso daí já não faz parte do que é o preceito do jornalismo que se acredita e que a gente estuda, né? Então, aquilo que a gente estava conversando, né, sobre a questão das leituras que a gente faz dentro da academia, é um choque em comparação com as pessoas que têm domínio público de grandes veículos de mídia e que elas chegam lá, mas elas não têm essa leitura, elas não têm esse senso crítico, como o professor estava falando, elas não têm essa sensibilidade, essa humanidade. Então, acaba que existe muito um sensacionalismo em nome da liberdade. E que liberdade é essa que ofende alguém, que machuca minorias e que vai contra os princípios e os códigos de ética do jornalista brasileiro, né? E eu acredito que o limite, como colocou bem a Lorena, é o limite do respeito à vida do outro, em qualquer profissão. Então, se você estabelece o limite da democracia, da ética e da moral, é onde termina e inicia o direito ao outro também de viver a sua dignidade, a sua vida na descrição, prezar por esse espaço livre, principalmente a intimidade do outro, né? Quando você expõe e torna objeto a fonte para um ganho comercial, ali já começa a entrar um processo de crime de liberdade de expressão. Porque também existe um crime por trás de uma liberdade de imprensa e de expressão. O crime inicia onde você desrespeita o que para o outro é importante, né? Quando para a reportagem só importa eu mostrar ali e perguntar para aquela mãe que perdeu um filho, que no confronto policial, né, que é essa expressão que nós usamos aqui no Amapá, infelizmente, que foi um confronto entre a PM e os bandidos, e aí você vê ali naquela mãe e você torna aquele espaço um objeto de exploração de dor. Então é muito bonito você colocar no ar um adolescente que foi apreendido. Você mostrar um cadáver ali, como alguns jornais aqui publicam fotos de pessoas que foram mortas por situações diversas, e aquilo se torna uma coisa divertida e cômica, porque dá audiência. Porque a dor do outro, hoje no nosso contexto de rede social, infelizmente, nessa sociedade da positividade, como coloca Byung-Chul Han, é muito bonito publicar coisas que traz explora a dor, explora o sentimento, né? Ontem eu vi que foram criado um grupo de Instagram aqui, uma página para publicar sobre fofocas de vidas alheias. Então, soube daquela pessoa que o marido deixa no trabalho e quem vai buscar é o outro. Então, fica muito divertido você explorar a intimidade. Então, se nós não tivermos o limite, a imprensa começou a utilizar esse sensacionalismo, porque explorar a vida do outro, e aí é importante dizer, a apuração da pauta, ela começa e termina, não quando você consegue falar com a fonte, explorar para a reportagem, é quando aquela fonte deixa de ser uma única fonte e passa a ser um personagem da tua história com respeito e valor. Porque senão é uma imprensa que abre aspas, fecha aspas, off, sonora, e entrega a reportagem e não está nem aí com a consequência. Só que aquela pessoa que foi presa, que está no IAPEM hoje, ela tem direito de voltar à sociedade com dignidade. A lei garante. Agora a imprensa condena. A imprensa virou um tribunal de júri, onde nós entramos num processo de condenar as pessoas e de julgar. Tivemos vários casos aqui do veterinário no Amapá que foi condenado pela mídia e depois se suicidou. Quem responde por isso? Qual é essa responsabilidade do que eu escrevo, do que eu gravo, do que eu edito, do que vai para o ar? Quem responde por isso? É justamente essa responsabilidade que vem acompanhada de uma liberdade. Porque eu nem diria que precisamos dizer que liberdade de expressão. Expressar é um ato de liberdade, de resistência. E imprensa também, não precisa ter liberdade da imprensa. Imprensa é um ato de liberdade. Deve ser porque está na Constituição Federal. Então,
é debater essa epistemologia da comunicação e dizer que nós passamos por uma formação com diploma não apenas para termos acesso ao mercado, mas para que nós possamos ter consciência e responsabilidade do que nós escrevemos, falamos, publicamos. Porque informar em rede social, publicar dados, para nós isso menos importa. O que nós fazemos é jornalismo, apuração, decodificar a informação, construir narrativas, e isso é próprio de quem estuda. O que nós vemos por aí hoje nas redes sociais é um apanhado de dados. Isso para nós não significa nada, porque o nosso trabalho não é só com isso. É a matéria-prima de um trabalho que é diariamente feito por profissionais que trabalham com o processo da inteligência da comunicação. O jornalismo, ele é praticamente você se colocar no lugar do outro. Você contar uma história de uma pessoa, você vai se apoderar daquela história. Claro, a história não é sua, mas você vai se apoderar dela no momento e você vai contar como se fosse a sua verdade. Então eu gostava desse lado do jornalismo, eu ainda gosto de contar as histórias. Então quando eu trabalhava na TV, é um veículo que a gente se depara com vários personagens, né, que dá a oportunidade da gente conversar com as pessoas, saber da vida, saber das histórias e contar aquelas histórias, além, claro, das matérias de gabinete, que a gente chama, né, que quando a gente vai lá com o governador, fala, mas contar a vida das pessoas. E isso é uma apropriação, mas a pessoa ela tá confiando em você, que você vai contar aquilo como ela viveu, como ela sabe, como ela conhece. E aí, a partir do momento em que a gente, como profissional, a gente pega isso e distorce, né? Faz de uma forma, faz um título, faz uma coisa que venha mudar essa realidade para, claro, né? Hoje a gente vive num mundo em que cada like, não importa se aquilo é verdade, o título fala uma coisa, a matéria é totalmente outra, aleatória, diferente. Em busca da audiência, né, Nara? Sim, para poder... Né? Sempre, as pessoas, views. E as pessoas esqueceram de que são pessoas, que são histórias, que são vivências de cada um, entendeu? Eu acho que o que me pegou no jornalismo foi isso, foi a capacidade, né, da gente estar lá conversando, de conhecer gente nova, fora da rotina e de contar essas histórias. É tão legal quando a gente chegava assim, a matéria ia pro ar e a gente encontrava depois a pessoa na rua e falava, poxa, muito legal, gostei, né, deu muito, a gente teve muito retorno, por exemplo, um projeto social. Muitas pessoas vieram aqui e conversaram com a gente, ajudou, isso foi bacana. E a gente vê que hoje tem tantas coisas que são ao contrário, né? De pessoas buscando outros meios de comunicação para se retratar. Olha, não foi bem isso que eu disse. Não foi bem isso que eu falei. Então eu acho que a gente precisa, como profissional, ter muita responsabilidade. Muita, muita, muita responsabilidade no que é que a gente fala, porque a gente não sabe o que isso afeta a vida das pessoas. E agora nas redes sociais, onde qualquer pessoa pode comentar o que quiser, compartilhar o que quiser, sem você conhecer a vivência da pessoa, sem você saber a história da pessoa, o porquê que ela viveu aquela situação. A gente, como jornalista, eu acho que vocês têm isso também, quando a gente está olhando na internet, aí a gente vê uma matéria, mas aí a gente lê e fala, tá, mas o que está acontecendo no momento para que ela tenha falado isso? Né? Qual foi o contexto de toda essa história? Por que aconteceu? O que levou a esse ato que teve essa matéria? E aí simplesmente a pessoa vê aquilo como verdade única, física e compartilha, comenta. Tu sabe que eu acho que desse contexto só reforça o tamanho e a importância da profissão de jornalistas. Porque todo esse burburinho nas redes sociais, esses canais de comunicação, de sites paralelos e páginas e redes, só reforça o quanto a imprensa é importante, porque nós decodificamos, nós apuramos, nós trabalhamos, nós gastamos tempo para debruçar num texto que não é simples construir um texto bem feito. Então, cada vez mais, tudo isso para nós, assim, enquanto boom de rede social, que é um território, digamos, sem limites por enquanto, sem cercas, só reforça a importância de nós continuarmos lutando por uma imprensa democrática cidadã, uma imprensa respeitosa e com uma informação apurada. Então, que bom que esse boom de informação, para mostrar que o caminho de buscar essa informação coesa
Vamos mostrar quais são os canais fidedignos, quais são os canais sérios. E nós reconhecemos isso, nós sabemos onde buscar, né? Como pessoas, nas amizades, nós selecionamos pessoas para estar no nosso ciclo de amigos, não é isso? Por quê? Porque nós estabelecemos contratos de fidelidade com amigos. Por que não com a imprensa? Você vai estabelecer, não é, no dia a dia. Então, o jornalismo vai trazer esse público de volta ao ponto que nós mostrarmos uma seriedade do trabalho. Como está hoje é muito difícil, porque uma escalada, uma capa de jornal é a mesma de todos. Só muda o verbo sujeito complemento. É a mesma coisa. Que explora o fato pelo fato e não diz nada mais. É como dizer que o Maio Laranja vai debater a questão da violência, exploração sexual de crianças e não trazemos o debate de uma investigação de grupos e facções que agem no Amapá, inclusive com apoio de autoridades. Não adianta mostrar um fato bonito, dizer que é uma campanha bonita, um tema bonito, e o que está por trás da denúncia? Ninguém vai fazer? Aí não adianta. Fora a forma como a imprensa trata esse assunto. Eu estava na sexta-feira indo para a rádio e me deparei com uma notícia num site, um veículo oficial, portal do governo, com a manchete de que um professor tinha acariciado órgãos genitais de alunos em escola em Laranjal do Jari. Quer dizer, a forma como isso foi escrito foi muito irresponsável, a meu ver. Eu acredito que isso fere os códigos de ética jornalística e fere principalmente crianças que foram maltratadas, violentadas sexualmente. Esse é o termo, violência sexual, e não acariciar. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Fora pessoas que podem ler aquilo e que sofreram isso. Então, lidar com a informação, lidar com as matérias que você vai escrever é muita responsabilidade. Você tem que pensar nas pessoas que podem ler aquilo, que elas têm história, elas têm vivência e traumas, e a família das vítimas está lidando com aquela situação, entendeu? Então, é sobre isso, é sobre tomar cuidado com o que você escreve, é você ter responsabilidade, porque às vezes uma manchete ela pode banalizar toda uma luta, né? Toda uma problemática social que a gente sabe que os dados eles continuam sendo alarmantes, né? Que é a questão da violência contra crianças e adolescentes. E banalizar, né? No caso também, porque não foi um apagão, foi um crime energético e ninguém falou de crime, falamos de apagão. Então, assim, a imprensa que trabalhou com apagão, ela se isentou de trazer à tona os responsáveis de vários governos que não assumiram uma responsabilidade de uma companhia de energia. Então, a palavra muda o sentido de luta de uma população. Então, se a imprensa não é capaz de dar nomes a nomes e usar termos corretos, eu vou continuar dizendo que o Estado vê um apagão. Como foi uma tal da Covid. Não, nós temos que culpabilizar e responsabilizar civilmente, criminalmente, quem é que não autorizou a vacina. E quem vai responder pelas vidas que nós perdemos, que não tomaram a vacina. Quem vai assumir essa nuance? Então, assim, todo contexto de imprensa, uma chamada de capa, ela muda a luta social. Ela muda o contexto de apuração e de angulação da reportagem. Então é muito fácil colocar morreu, faleceu. Qual a diferença de morreu e faleceu? Ou mataram? Morreu em confronto. Ou foi morto em confronto. Tem que dizer muito claro. Então, assim, a nossa capacidade deontológica como profissionais é sermos artífices de lidar com a narrativa. E é nossa isso. Nós não vamos abrir mão, como o médico cirurgião é capaz de fazer uma cirurgia, nós temos a bagagem de lidar com a capacidade textual. É um tecido, texto é tecido. E quem é que faz isso? São profissionais que desenvolvem habilidades e competências de narrativas. E não abriremos mão de dar aos outros uma competência que é nossa. Que bom que as redes sociais se abriram, que bom que nós temos espaço para diálogo, mas a informação e a notícia jornalística é propriedade nossa enquanto profissionais que trabalhamos com essa matéria-prima. Se um médico matar uma cirurgia, nós matamos milhares com um texto equivocado. E vamos responder por isso. Então, que bom que nós temos uma responsabilidade ética, moral e cidadã de construirmos uma história de um país do mundo através da imprensa livre, porque imprensa é um ato de liberdade, de resistência e de história. Certo. Então, para finalizar, eu vou falar sobre um dado que a Organização de Jornalistas e Repórteres
Sem Fronteiras publicou em 2016, em que o Brasil estava em 104º lugar em liberdade de imprensa. E essa pesquisa ela foi divulgada novamente agora em 2021, sendo que o Brasil ele subiu para o lugar de 111º lugar. Então, como a gente vê, como vocês veem esse futuro da imprensa, pelo menos aqui no Brasil? Eu vejo o futuro da imprensa no Brasil hoje, na atual situação que está, bem complexa. Bem complexa, porque a gente vive um governo em que distrata os jornalistas, né? Não atende porque não quer ou não passa as informações, são informações veladas, são informações dadas pela metade, não apoia a nossa profissão, né? Agride. Nessa época do Covid, a gente viu muito sobre isso, né? Que teve que se montar um grupo paralelo de dados com a imprensa do Brasil para poder noticiar os dados do Covid que não eram liberados pelo Ministério da Saúde. Então isso é muito sério. O jornalista numa situação como essa, ele está ali para alertar, de fato. Olha, gente, é isso, nossos dados são esses, vamos cuidar, tá aumentando, tá. Não é para gerar um medo na sociedade, não é para deixar a sociedade desesperada, é para conscientização. A gente viu isso no Covid, nessa época do Covid, né? Então, eu acredito que a gente precisa resistir bastante, né? Vamos ter esperança de dias melhores mais pra frente, mas a gente precisa resistir bastante. A gente fala assim, o jornalismo é essencial, mas vocês já pararam para pensar de como seria um dia só, se nenhuma rede social ou programa de televisão ou pauta, se nenhum jornalista trabalhasse num dia, como seria? Né? Como que as pessoas ficariam perdidas? Gente, as pessoas elas ficam perdidas sem as notícias, desnorteadas. A gente não sabe onde procurar um serviço social, a gente não sabe onde tem um posto de saúde funcionando, a gente não sabe como que está a situação econômica, a gente não sabe. Tem gente que acorda com o horário do jornal. Já aconteceu isso comigo. O jornal mudou de dia hoje porque eu acordei e não estava passando. Então, tipo assim, as pessoas elas são... faz parte da rotina delas, entendeu? Faz parte da rotina da sociedade. A notícia, o acesso à informação é o que constrói o nosso senso social, o que constrói a nossa vida social. Por exemplo, se a pessoa ela não tem a informação sobre um acesso, um programa social que ela tem direito, como que ela chega nisso? Como que ela tem acesso se não vai chegar uma mensagenzinha ou vai passar num jornal, por exemplo, ou na rádio? Abriu as inscrições para o Bolsa Família, por exemplo. Como que a pessoa que precisa desse, ele vai ter o acesso? O que eu preciso levar? Aonde que eu tenho que ir? Então, gente, a notícia ela é um viés da nossa sociedade muito, muito, muito importante. E às vezes a gente não dá a devida importância e da seriedade do nosso trabalho. Se a gente tivesse todos nós, né, na situação, na cabeça de que é um serviço essencial, porque o jornalismo é um serviço essencial, né? Devido às suas proporções, claro, mas é um serviço essencial, que o nosso trabalho ele é essencial para a vida em sociedade, para a vida na comunidade. Eu acho que a gente teria mais responsabilidade no que a gente fala. Basicamente, eu acredito que seja isso. Pois é, né? O Brasil tem um cenário muito pessimista com relação à liberdade de imprensa. Os jornalistas aqui eles são muito limitados. Independente do lugar que você vai trabalhar, né, da emissora, há uma restrição dentro da editoria, há umas pautas que são preferíveis, há pessoas, entrevistados que são preferíveis. Então tudo isso diz respeito a até que ponto essa liberdade de imprensa vai. Quer dizer, às vezes você não pode entrevistar certas pessoas, às vezes você não pode criticar certas coisas que policiais fazem que é contra a conduta primordial dos policiais, porque a emissora tem uma boa relação com a PM, então isso feriria, então isso é muito problemático. Então, falar sobre liberdade de imprensa dentro do Brasil é falar sobre essas diversas dificuldades que a gente, enquanto jornalista, encontra, né? A gente não tem acesso a dados, às vezes esses dados nem são levantados. Por exemplo, com relação a crianças que são sediadas nas escolas, a gente não tem esses dados aqui no estado. A gente teria que criar um mecanismo para encontrar esses dados e fazer uma estatística, um levantamento para problematizar essa situação, né?
que é até pior do que a gente possa imaginar. Então, é um dado que reflete muito a dificuldade que é ser jornalista dentro do Brasil, a dificuldade que é ser jornalista dentro de um país que ainda vive reflexos e resquícios de um período muito longo de ditadura militar, né? Foram mais de 20 anos sem liberdade de imprensa, e não dá para existir jornalismo sem liberdade de imprensa, porque jornalismo é liberdade de imprensa. E talvez a gente não tenha essa plenitude da liberdade de imprensa ainda aqui, a gente ainda está um pouco longe, mas a gente já conquistou grandes espaços, a gente tem grandes veículos de mídia, a gente tem as mídias independentes, o jornalismo independente, que faz um trabalho primordial, né, que eu acredito que dá de 10-0, às vezes, em grandes emissoras, não vou citar nomes de Globo, mas enfim, às vezes a gente não valoriza, né, esses jornalistas independentes, mas eles fazem um trabalho incrível de investigação, de apuração, e a gente tem que valorizar que, apesar desse ranking pessimista, triste que é o Brasil, esse lugar que é difícil ser jornalista, ser um repórter, ser uma mulher repórter, ainda assim a gente consegue fazer o nosso trabalho sob muita resistência, né? Vivência e resistência. Que bom. Mais uma vez eu queria destacar que esse ranking não me preocupa muito, porque aqui nessa bancada eu tenho a esperança, que são vocês. Então, é a geração que se forma, é a geração que se empodera de mulheres, de homens, enfim, que vai além das suas questões e escolhas, mas dizer que eu aposto nessa geração que está chegando com uma mentalidade de luta, né? Então, diante de um governo de tirania, de um governo bélico, a nossa arma é o conhecimento, é a informação. Então não me preocupa. É claro que às vezes nós nos entristecemos pelos espaços que nos limitam, que nos boicotam, que nos deixam restritos a interesses comerciais de empresários, sim. Mas isso só reforça o desejo, a vontade de continuar vivendo na docência, na universidade, contribuindo para a formação de jovens que vão se empoderar para um mercado novo. Então não me preocupa esses familiares que estão por aí dominando os veículos, porque logo logo não estarão mais nesse plano espiritual. E aí quem vai assumir serão vocês. Então lutem por isso, não se deixem abater, porque a luta ela é grande. E quando tem luta, é o processo que nos dá esse anticorpos de continuar sempre buscando e acreditando que nós vamos travar novas batalhas. E a nossa grande arma será o conhecimento, o bem viver, o respeito à dignidade. Então, a geração de vocês é a geração que está trazendo e que trará para nós esse momento novo de um Brasil democrático de luta. E começa agora no dia próximo aí das eleições, em outubro, é isso? Que nós esperamos que esse movimento comece com a juventude empoderada, que agora tirou o seu título de eleitor e vai às urnas, e espero que lute por um voto e por um candidato que traga ao Brasil um processo de democracia de comunicação. Então, gente, essa era a pauta do dia. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, professor Paulo, Nara, Lorena, muito obrigada. Foi muito importante nós termos essa reflexão, esse debate sobre esse assunto tão importante e tão recorrente na nossa profissão. Eu sou a Alessandra Bassatelli e essa é a pauta do dia. Amei.